Eu motivei os irmãos a lerem 1ª e 2ª Samuel. Quem está lendo aí? Levanta a mão. Pouca gente levantou a mão. Leia, é muito bom. Porque se você tivesse lido, você ia entender um pouquinho melhor o que o pastor vai pregar hoje. Leia, irmão, você vai ver que bênção que é. É uma história muito bonita do 1º e 2º rei, os reis de Israel, Saul e Davi. E Deus deixou registrada esta história para que nós tivéssemos uma ideia, porque a Bíblia fala muito sobre o justo e o ímpio. E a Bíblia também ela é uma espada de 2 gumes que penetra o nosso coração e nos ajuda a viver a palavra de Deus. E se você estuda direitinho, você vai descobrir que Saul tinha um caráter ruim e Davi tinha um bom caráter. E você vai então começar a fazer uma comparação e aplicar na sua vida. Você vai ver que existe aí no teu interior um velho Saul, que a Bíblia chama no Novo Testamento de velha natureza ou velho homem, que tem a tendência para o pecado, para o mal, mas você pode ter também no seu caráter, no seu coração, um Davi. E nós vamos aprender algumas coisas hoje com o nosso querido jovem Davi. Deixa-me começar perguntando uma coisa. Você é honesto? Está fazendo as coisas direitinho? Amém? Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Amém? Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? E é muito joia porque você vai aprender uma coisa importante. Nós costumamos olhar atitudes. E Deus olha a motivação, a intenção. É bem interessante. A justiça humana, ela julga e acusa e condena pela atitude. Agora, Deus não. Deus vê a intenção, a motivação. Então, é muito importante você já saber de cara isso. Deus lê o teu pensamento. Ele sabe direitinho. E não adianta você fazer uma cara de crente para Deus. Aleluia. Se a tua motivação lá está tudo errado, se você tem interesses escusos, ocultos, você pode ocultar das pessoas, mas Deus sabe. Deus sabe qual é a motivação. E eu estou começando com algumas palavras aqui importantes. Clica lá para mim, jovem. Palavras importantes. Repete comigo essas palavras. Vamos lá. Caráter. Irmãos, nós vivemos uma época que parece que nos nossos dicionários e essas palavras aí foram suprimidas, cortadas, rasgadas. É mensalão, é petrolão, é fifão, esse negócio todo aí, tá, você começa a ver onde é que está o negócio. E esta semana, interessante, esta semana, alguns homens que há alguns meses ou talvez alguns anos atrás diziam: olha, eu estou acima do juízo humano nessa nação, porque eu sou amigo do presidente, porque eu tenho costa larga, porque eu sou da maçonaria, porque eu tenho amigos lá no Senado, eu tenho amigos na Câmara Federal, eu tenho isso, aquilo outro, estão tudo na cadeia. E é resultado de 40 dias de jejum e oração. E vai explodir mais. A coisa está muito séria. Sabe por quê? Irmãos, essas palavras aí parece que para alguns dos nossos políticos não existe mais. Contanto que eu tenha vantagem, contanto que eu tenha dinheiro, que eu ganhe, e saibam disso, é uma grande burrice, porque não ganhou nada. O que adianta ter 100 milhões de dólares na Suíça e está comendo a comidinha lá da Polícia Federal, que me disseram que é muito boa? Qualquer hora eu vou lá pedir um almoço, ver como é que é o negócio. O que adianta?
E nós vamos ver aqui, lendo o livro de 1 e 2 Samuel, você vai ver algumas, nós já conversamos há 2 domingos atrás sobre o Saul, e hoje nós vamos ver algumas questões aqui na vida de Davi. E dá uma clicada ali, o Davi sabia, ele tinha claramente o conceito do que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Agora, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época em que o pessoal prefere o cinza do que o preto e branco. Deus é muito claro o que é certo e o que é errado, mas o pessoal está preferindo o cinza. Olha, não é bem assim. Você está exagerado. Todo mundo faz. Irmãos, não é assim para o crente, não. O crente sabe bem claro o que é certo e errado, o que é justo e injusto. E se pratica o que é errado e o que é injusto deliberadamente, pode esperar as consequências. Irmãos, Deus perdoa pecado, mas as consequências ficam aí. Isso nós vamos ver domingo que vem, quando a gente analisar que esse homem de caráter e integridade era vulnerável e caiu. Mas Deus o restaurou. Amém? Mas a cicatriz ficou, a marca fica. Então, a melhor coisa é você já pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a olhar a minha motivação e a viver o que é certo e o que é justo. Vamos ver aí algumas questões aí da vida do nosso querido Davi. Clica lá, por favor. Primeiro, ele foi escolhido por Deus. Leiam para mim, por favor. 1 Samuel 16:1. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel... Irmãos, o Samuel amava o Saul, apesar de todos os erros, apesar de tudo aquilo errado que Saul estava aprontando, fazendo, Deus rejeitou o Saul por causa da sua desobediência. 2 domingos atrás nós falamos isso. Você não pode permitir que as circunstâncias e que as pressões da vida te levem à desobediência. O Saul desobedeceu, Deus o rejeitou, e agora então Deus chama o profeta, o líder espiritual, Samuel, e fala: Samuel, você vai lá na casa do Jessé, e o Jessé tem uns filhos lá, eu vou te mostrar qual vai ser o novo rei de Israel. E você vai ler lá, é legal ler a história, porque aí o Samuel chegou na casa do Jessé, o Jessé ficou muito feliz: olha, que bênção receber a visita aqui do servo de Deus. Aí o Samuel falou para o Jessé: ô Jessé, eu vim aqui porque um dos seus filhos vai ser o rei de Israel, eu vim aqui para escolher. Aí o Jessé foi lá e pegou os bonitão, e fez ali a fila, fez o desfile. Então aparece o primeiro bonitão. Aí o Jessé falou: Samuel, acho que é esse. Samuel olhou bem e falou: não, outro. Acho que é esse. Não, outro. Vai. Passou todo mundo. Aí o Samuel falou: ô Jessé, é só esses? O Jessé falou: tem um lá, mas eu nem trouxe. Ele é baixinho, ele só sabe cantar e tocar as ovelhas. Eu nem trouxe. Aí o Samuel falou: bom, traz aí, vamos ver o que vai dar. Aí o Davi entrou. O Espírito de Deus falou para Samuel: é esse aí, é esse aí. Ele foi escolhido por Deus. Sabe por quê? Deus não vê o tamanho, Deus não vê a cor da pele, Deus não vê a aparência. Clica lá, olha o verso 2. Deus vê o quê? O coração. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Está falando de Saul aqui. Saul era grandão, bonitão. Eu rejeitou. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém, gente? O Davi tinha um coração totalmente voltado para Deus. O Davi tinha um coração quebrantado. O Davi tinha um coração que queria fazer a vontade de Deus. E meus irmãos, isso vale muito mais do que qualquer título, de qualquer aparência, qualquer coisa que você tenha. A melhor coisa é ter um coração quebrantado, diga amém. Um coração que agrade e sirva a Deus. Deus olha o coração, Ele vê as intenções.
Ele vê as motivações. E meus irmãos, e tem gente que pensa que Deus é bobo. Eu vou enganar Deus aqui. Vou fazer uma cara de crente no louvorzão, vou fechar os olhos bem assim, Deus vai ficar contente. Gente, Deus está olhando a motivação que está lá dentro do teu coração. Deus vê o coração. Toca em frente. E ele foi cheio do Espírito Santo. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, vamos ler essa parte junto comigo, vamos lá, a parte da sublinhada. E a partir daquele dia, amém? O Espírito do Senhor apoderou-se, tomou posse, encheu Davi. Irmãos, que dobradinha boa! Um coração segundo Deus, um coração para Deus, e uma vida cheia do Espírito Santo. Você pega um servo de Deus que tenha esse coração e o enche com o Espírito Santo, ninguém segura, aleluia, vai fazer grandes coisas para Deus como Davi fez. Um homem segundo o coração de Deus e agora cheio do fogo, do poder do Espírito Santo. Toca em frente. E ele confiava totalmente em Deus. Eu separei alguns textos aqui, e aqui é outra parte bonita. No capítulo 16, a escolha, a separação de Davi. E agora no capítulo 17 vem a história que você sabe desde criança na igreja do Golias. E lá vem o Golias, e ali é uma demonstração muito forte da confiança no Senhor. Irmãos, Davi não confiava em títulos, Davi não confiava em posições, Davi confiava no Senhor. Diga amém. Olha o texto. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Minha gente, eu fico imaginando o Davi, ele estava lá no campo sempre, cantando, louvando, compondo salmos, compondo hinos para o Senhor, e ao mesmo tempo andando para lá e para cá, cuidando das ovelhas, buscando a grama melhor, buscando a água mais límpida, e nessa caminhada ele estava sempre olhando para o céu, em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando o rosto de Deus. E quando os inimigos começam a se levantar, ele confia no poderzão de Deus. Irmãos, vai no zoológico aqui, de São Paulo, vai lá. E você sabe que leão de zoológico é meio desengonçadão, né? Mas tudo bem, você vai lá. Na hora que os tratadores derem aquele pedação de carne, entra na jaula do leão e vai lá e tenta arrancar esse pedaço de carne. Vai lá. Pois o Davi foi. Davi, como um bom judeu, não queria perder nada. Aí vem um leão e pá, pega a ovelha, e pega pelo cangote assim. Pois o Davi foi lá, confiando em Deus, e abriu a boca do leão, arrancou a ovelha e falou: sai daqui, leão. Mesma coisa aconteceu com o urso. Agora você vai falar, o Davi era grandalhão, era fortão, deu uma anestesia. Não, ele foi em nome do Senhor. Quer ver? Toca em frente aqui, ele confiava em Deus. E olha lá, Davi, porém, disse ao filisteu, quando aquele filisteu, aquele Golias, começou a blasfemar contra Deus e contra o Davi, é muito interessante. Você imagina a cena, os filisteus do lado de lá, os israelitas aqui. O Golias na frente, grandalhão, cheio de armadura, com espada, com escudo, com dardos e um montão de coisa. E aí lá vem o Davi, sem nenhuma armadura, baixinho, diz a Bíblia que ele estava com o cajado na mão, e no bolso ele tinha, alguns dizem estilingue, não era estilingue não, porque não tinha elástico naquela época. A funda era uma cordinha assim, com um corozinho amarrado, onde ele punha a pedrinha ali, ele girava, e a hora que ele girava, ele fazia assim, a pedrinha saía, mas ele era bem treinado, então, estava lá, 5 pedrinhas, a funda, e lá vem ele, com o negócio no bolso, e o cajado na mão. E aí o Golias falou, esse pessoal está brincando comigo. Olha o meu tamanho, agora... O que será que vai acontecer aí?
E ele começa a blasfemar, e o Golias falou, ó, você vai morrer. Só faltou o Golias falar para a turma dos israelitas, vocês não têm dó do rapazinho aí? Davi, porém, eu gosto desse porém, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Irmãos, a Bíblia diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A nossa arma é espiritual, não é arma física. E olha o que ele diz lá, mas eu vou contra você, em nome, aleluia, em nome do Senhor dos Exércitos. É aqui que está a vitória. Ele confiava no nome poderoso de Deus, não se deixou levar pelo tamanho do Golias ou pela armadura do Golias. Ele sabia que o Deus que ele arrancou aquela ovelha da boca do leão e do urso, esse Deus estava com ele, confiava plenamente em Deus. Quer ver? Toca em frente. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso aqui é uma obra missionária, toda a terra vai conhecer o Deus verdadeiro. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse homem confiava em Deus. Agora olha que tremendo, um coração quebrantado para Deus, um coração cheio do Espírito Santo, cheio de confiança em Deus. Toca em frente. E o que acontece? Ele fazia as coisas com excelência. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército, e isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. A história é muito bonita, lê lá, vale a pena, irmão, não deixe de ler, não. O Saul ficou endemoniado por causa da desobediência dele, e toda vez que ele ficava atormentado pelos demônios, ele precisava de uma libertação. Aí o pessoal chamou Davi, porque Davi pegava a harpa, e quando Davi começava a dedilhar a harpa, o demônio não aguentava. Havia tanto poder na vida do Davi, que só o dedilhar da harpa, os demônios não aguentavam, saíam fora. E aí o Davi ficou lá. E agora, ele fazia as coisas com tanta, a palavra aqui nessa tradução, eu pus habilidade, mas tem uma outra tradução, e você pode na língua original também usar a palavra prudência e sabedoria. Quer dizer, Davi fazia as coisas bem feitas. Irmãos, isso é parte do nosso caráter. Se você é crente e tem o caráter de Cristo, você vai fazer as coisas bem feitas. Diga amém. Amém. Você anda fazendo as coisas bem feitas? Irmãos, no caminho de casa hoje aqui para a igreja, na frente do meu carro tinha um outro carro, e era um carrão de luxo. De repente, eu vejo sair um papel, jogando um papel do lado de fora, abriu o vidro e jogou o papel. Eu falei, é rico, mas mal educado, rico, mas sem instrução, rico, mas mal caráter. Gente, como é que você pega papel e joga? Irmão, você pensa nos outros e ajuda os outros? Você faz as coisas bem feitas? Ou o negócio é egoísta? Eu só penso em mim. Irmãos, a gente vai aprendendo vivendo, né? Por exemplo, o meu velho Saul. Você tem um velho Saul aí? Tem um velho Saul ou não? Será que só eu tenho um velho Saul? Tem ou não tem?
Se você acha que não tem, aceita Cristo hoje que você vai entender. Eu tenho sim, tenho um. Irmãos, nessa minha viagem agora para o Nordeste, eu aluguei um carro. Que a gente tinha que de Maceió para Aracaju e volta, a gente foi de carro. Irmãos, aluguei o carro. Meu velho Saul falou, é alugado mesmo. Desce a pua. É alugado mesmo, vai de qualquer jeito. Mas aí o Espírito Santo falou, ei, onde é que está o caráter? Mas sabe, o velho Saul, a gente sabe, é um negócio. Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, você vai no banheiro, não sei se ainda, alguns aviões, você vai no banheiro do avião, está escrito assim, por cortesia ao próximo passageiro, seque a piazinha ali, com o papel mesmo. Eu fui lá. Para que secar? Aí o Espírito Santo falou, porque pode ser que a próxima seja sua esposa. E mesmo que não seja minha esposa, por cortesia a alguém que vem lá. Sabe, essa ideia de você só fazer coisas que você vai ganhar, ou que você... Irmãos, Deus está vendo e Deus vai honrar isso. Deus vai honrar a tua atitude. Outro dia eu estava passando no corredor aqui, e toda vez que eu passo aqui, se eu vejo um copinho ou sujeira no chão, eu me abaixo e pego. E um dia eu vinha passando, eu vi um copinho lá no chão, fui pegar, aí o irmão falou, não pastor, você não pode fazer. Eu falei, dá licença de eu ser crente? Crente faz isso, pega a sujeira e arruma. Faz as coisas em ordem, faz com excelência. E aí que está. E quando você faz as coisas com excelência, deixa-me dizer isso, se lá no teu trabalho você fizer com excelência, com prudência e sabedoria, e você decide, fala, eu vou fazer isso aqui para Deus, eu vou ser o melhor empregado aqui, pode esperar que vem promoção. Agora, se você vai igual todo mundo, ninguém está vendo, vou fazer um corpinho mole aqui, vou lá tomar um cafezinho, só vou trabalhar quando estiver olhando, é melhor você aceitar Cristo. O Davi fazia coisa com esse. Toca em frente. E o Davi tinha uma boa consciência. Irmãos, essa história, eu estou te animando, leia, irmãos. Eu estou impressionado, eu sou pastor há 40 anos e estou descobrindo a Bíblia, irmãos. Oh, glória! No capítulo 24 tem uma história humorística. Eu dei risada. Irmão, você já deu risada quando está lendo a Bíblia? Você vai falar, desrespeito. Desrespeito não, é que Deus tem um senso de humor tremendo. Sabe o que Deus fez no capítulo 24? Deus pega o Davi e os seus soldados e manda para uma caverna. Eles entram na caverna e vão lá para o fundão da caverna. Aí, Deus dá uma dor de barriga no Saul. E o Saul deu aquela apertada, saiu correndo, falou para o pessoal, dá licença aí que eu tenho que correr no banheiro. Saul correu para o banheiro, e era na mesma caverna onde Davi estava. Na hora que os soldados de Davi viram o Saul, porque se você ler a história toda, você sabe que o Saul estava perseguindo e queria matar o Davi. Aí, os soldados do Davi falaram, aleluia, glória a Deus, olha que bênção. Muito cuidado, cuidado com a tal da bênção. Deus me deu. Minha esposa já estava com 60. Deus me deu agora uma de 20. Cuidado, que não é Deus não. E aí, os soldados do Davi falaram, rapaz, olha como Deus te ama. Ele pôs o Saul aí na tua frente. Vai lá e mata o homem. E o Davi não matou. Mas sabe o que o Davi fez? Foi lá. Acho que o Davi queria brincar um pouquinho também. Cortou um pedacinho da roupa, da beirada, da capa do Saul, e aquele pedacinho de pano ele pôs no bolso. Pôs no bolso.
Mas olha que interessante, quando você tem caráter, quando você tem o Espírito Santo na tua vida, se você faz qualquer coisa errada, o teu coração, se o teu coração está na mão de Deus, começa, olha lá, verso 5, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, teve convicção de pecado por ter cortado a ponta do manto de Saul. Irmãos, e os soldados de Davi estavam sendo discipulados por ele. Olha lá o verso 6. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa contra o meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi tinha caráter. Davi disse, olha, o Saul se declarou meu inimigo. Eu não considero que ele é meu inimigo, ao contrário, a Bíblia é muito clara, você vai ler lá, o Davi amava o Saul, Davi estava com dó do Saul, foi o Saul que estava paranoico, com mania de perseguição e queria matar o Davi. E aqui é um perigo sério, quando a gente não sabe quem é o verdadeiro inimigo. Irmãos, o verdadeiro inimigo do povo de Israel eram os filisteus. Mas Saul estava perdendo o seu tempo crendo que o inimigo era Davi, e o Davi era o maior aliado de Saul. Cuidado para o diabo não te enganar. O Saul estava totalmente enganado. Quer ver? Olha o próximo verso. Davi honrou o rei que o estava perseguindo e queria matar. Impressionante. Olha lá o verso. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul, ó rei meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, diante daquele que queria matá-lo. Veja bem, gente, ele não estava aqui diante de um cara que estava tudo arrumadinho, não. Era um sujeito que queria matá-lo. Ele pôs o rosto em terra. Em outras palavras, sabe o que ele falou? Porque imagina só, o sujeito quer te matar, lá na tua frente, você inclina e põe o rosto em terra, eles usavam dardos. Gente, você com o rosto em terra, você está totalmente vulnerável. Ele podia pegar um dardo e falar, é agora que eu mato Davi. Mas Davi confiava em Deus, amém, gente? Davi sabia que só o peru morre na véspera. Ele sabia que a vida dele estava na mão de Deus. Ele honrou o ungido do Senhor, apesar de toda a perseguição que ele estava sendo vítima. Ele honrou. Toca em frente. Mas interessante, quando ele honrou, ele pôs Deus na jogada. Olha lá, verso 12. O Senhor julgue entre mim e ti. Saul, Deus está olhando o teu coração e Deus está olhando o meu coração. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas eu não levantarei a minha mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Gente, o Davi deu um tapa na orelha do Saul com uma luva de pelica. Ele chamou Saul de ímpio. E falou, mas eu não vou levantar a minha mão contra você. Eu não vou fazer justiça com a própria mão. Gente, esse é um problema sério. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Você já falou e já pôs na tua cabeça isso. Ele está errado ou ela está errado. Quem disse? Como é difícil você dizer, sou eu que estou errado. Mas a gente fica, ele, aquilo, aquele outro. O Davi não. Toca em frente. Ele fez justiça e o inimigo acabou reconhecendo. Dá uma olhada agora, que interessante. A reação do Saul. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você meu filho Davi? Chamou de filho. É você meu filho Davi? E chorou em alta voz. Interessante. Ele chorou porque ele viu que o Davi poderia ter matado e não matou. Ele chorou porque o caráter e a santidade de Davi
confrontaram o mau caráter e o pecado na vida dele. E olha o que ele fala, o rei falando para aquele que queria matá-lo, que ele queria matar. Você é mais justo do que eu. E ele disse a Davi, você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Toca em frente. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. E ele mesmo ficou impressionado, porque ele estava com a mentalidade do mundo e não com a mentalidade de Deus. Olha o que ele diz no verso 19: quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal. Quer dizer, ele estava dizendo, Davi, você devia ter me matado. Isso na mentalidade do mundo. Davi, de acordo com o mundão, você tinha que acabar comigo. Eu estava ali à mercê da sorte, à mercê da tua misericórdia, Davi. Você podia ter me matado. Irmãos, se nós queremos ser crentes, nós não podemos andar no esquema e na mentalidade do mundo. O mundo é que te diz, mata aí quem quer te matar. Não. O que Deus diz? Abençoa. Vai em frente. Agora, e olha que interessante, olha o Saul falando isso para o Davi. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Sabe o que o Saul disse? Esse homem está com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está com Deus é abençoado por Deus. E o Saul reconheceu a prosperidade de Davi, não a prosperidade monetária, como tem alguns pregando por aí, mas a verdadeira prosperidade é um homem que anda segundo Deus, é um homem que anda com caráter. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Agora eu tenho certeza, o Saul falou, ninguém segura esse homem. Essa dobradinha, coração segundo Deus e cheio do Espírito Santo, ninguém segura. Vai ser o rei de Israel. E olha agora, portanto, olha o que Saul fala. Jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. E olha que interessante, Davi pagou o mal com o bem. Então Davi fez seu juramento a Saul. Sabe olha que coisa. Pela mentalidade do mundo, o Davi ia dizer, o quê? Tem que apagar o teu nome da face da terra, tem que acabar com você. Você não. Ele falou, não, eu prometo. Quando eu for rei, tua família será abençoada, teus descendentes serão abençoados. E se você lê o livro, irmão, 1 e 2 Samuel, você continua lendo lá, chegou uma hora que Davi já era rei de Israel, e Davi lembrou desse juramento. O homem tinha caráter, tinha palavra, cumpria o que prometeu. Ele lembrou do juramento e falou, escuta, me ajudem a fazer uma investigação. Eu quero saber se ainda tem alguém da família do Saul aqui. E foram procurar e encontraram um homem com um nome lindo. Se você está grávida, aproveita esse nome e põe no seu filho, Mefibosete. Que nome bonito, hein? Mefibosete era neto do Saul, filho do Jonatas, que era filho de Saul. Ele tinha um defeito nos pés. E aí Davi chama o neto do Saul, vem cá. Ele vem. Davi falou para ele, olha, agora sou eu que estou inventando. Teu pai não foi lá essas coisas.
Não, Davi não falou isso. Mas Davi disse assim: Mefibosete, eu prometi ao seu pai, ao seu avô, que eu iria cuidar da descendência dele. Então, Mefibosete, eu vou dar uma ordem aqui: todas as terras do seu avô Saul, eu vou colocar em tuas mãos. E você vai comer todo dia comigo na minha mesa. É assim que trata o inimigo. Diga amém. É assim que trata o inimigo. Paga o mal com o bem. Irmãos, o Davi colocou uma verdadeira churrasqueira na cabeça do Saul. Porque a Bíblia diz: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Daqui a pouco nós vamos ler esse verso. E se fazendo isso, você amontoará brasas de fogo na sua cabeça. A cabeça do Saul virou aquela churrasqueira. Porque ele esperava o mal e só ganhou o bem. Toca em frente. Agora, você vê, o Davi prometeu, cumpriu. O Saul era o contrário. O Saul falou: olha, Davi, obrigado que você salvou minha vida, eu não vou mais te fazer mal, eu vou parar com esse... Gente, ele estava tentando mudar o seu caráter, e só Cristo muda o caráter. Diga amém aí. Só Cristo pode mudar essa mentalidade ruim. Só. Tanto é que o Saul, de novo, Saul continuou a perseguição. Depois de tudo aquilo, depois de Davi ter perdoado Saul, não era hora do Saul falar: olha, esse sujeito é aliado, vamos abençoar, deixa o Davi aí. Não, continuou perseguindo. E sabe o que aconteceu? Aí que está, Deus novamente faz você rir um pouco. Saul e todo o exército ficaram cansados. Deus foi lá e deu uma anestesia neles, que a turma dormiu, mas dormiu de roncar. E claro, o Saul tinha o seu escudeiro, Abner. A turma estava dormindo tanto, roncando tanto, que a Bíblia diz que o Davi entrou na ponta do pé. Irmão, chegou o Davi e o escudeiro do Davi. Davi também tinha escudeiro. Chegou na frente ali. E o Saul roncando. O escudeiro do Davi falou: Davi, com uma espadada só eu afundo esse cara aqui. Com uma só eu cravo no chão. Davi falou: você está louco? Você vai desobedecer a Deus? Não. Sabe o que ele fez? Pegou a espada do rei e o cantil que tinha água. Pegou e saiu na ponta do pé do lado de fora. Aí chegou lá, começou a gritar: ei, Saul, Abner. Acho que ele deu uma subiada para acordar. Vocês não estão... Ele dá uma bronca no Abner, porque o Davi era um homem de guerra, ele sabia o negócio. E ele fala: como é que esse sujeito... Veja bem, o Davi amava tanto o Saul, que ele deu uma dura no Abner. Rapaz, você toma cuidado com o rei, cuida direito. Olha aqui, a lança, olha lá, o verso 22. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei, venham dos seus servos pegá-la. Mas olha o verso 23. O Senhor recompensa duas coisas. Quais são? A justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Era um homem que tinha justiça e fidelidade, e Deus honra e recompensa isso. O problema é que nós queremos o imediatismo. Eu faço bem para o sujeito, eu quero ver na hora ele cair duro lá. Não vai cair duro não, você tem que amá-lo. Poupou a vida do Saul novamente. Toca em frente. Irmãos, 1 e 2 Samuel estão no Antigo Testamento. Mas Davi tinha uma comunhão com Deus tão profunda, que ele já estava aprendendo o Novo Testamento. Ele estava aprendendo o caráter de Deus. Então veja bem, meus irmãos, os escritos de Jesus no Novo Testamento
são a revelação clara do caráter de Deus e o que Deus espera de nós. E o Davi andava numa comunhão tão profunda com Deus que ele já sabia disso. Olha o que Jesus diz. Parece que o Davi tinha o Novo Testamento, mas não tinha. Olha o que Jesus diz em Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que foi dito no Antigo Testamento. Esse era o caráter do mundo, era o caráter do Saul. Ódio ao inimigo. Mas Jesus diz: mas eu digo para vocês uma novidade aqui. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A Bíblia não relata isso, mas eu fico imaginando. O Davi, quando ia adorar a Deus: Senhor, abençoa o Saul, tem misericórdia do Saul, Senhor. Ele está precisando da graça do Senhor. Interessante, ame o inimigo e ore, porque ele estava sendo perseguido. Toca em frente o verso 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Sabe qual é a ideia? Deus ama todo mundo. Deus ama. Mas pelo nosso cálculo, não, esse aqui Deus ama e esse aqui Deus não ama. Não, Deus ama todos. E Ele quer que a gente tenha esse caráter. Se vocês amarem, verso 46, se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, verso 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Olha o 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Sabe qual é a ideia? Davi tinha o caráter de Deus. Irmãos, a ideia aqui é ser como Deus. Sejam perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitai a Deus. Isso é ter caráter, ter honestidade, lealdade, fidelidade, santidade. Ele amava até o inimigo. Toca em frente. Outro verso aí. Lê comigo, Romanos 12, 14. Vamos lá, todo mundo lê comigo. Abençoe. Abençoe quem? Saul estava perseguindo Davi. E Davi abençoou Saul. Mais um. Lê comigo, por favor. Pelo contrário. A cabeça vai virar uma churrasqueira. Você conhece alguém que você acha, quer dizer, que você, quando eu digo você acha, é porque você pôs na cabeça. Irmãos, o Saul pôs na cabeça que o Davi era inimigo, e o Davi não era inimigo, era aliado, só podia ser o demônio. Irmãos, e muitos de nós às vezes estamos nisso. Estamos pondo na cabeça: tal pessoa é contra mim, tal pessoa se declarou meu inimigo, tal pessoa quer me prejudicar, e às vezes a pessoa não quer fazer nada contra você. Você está julgando. Irmãos, no meu trabalho aqui ajudando pessoas, quantas vezes eu falo isso? Pastor, tal pessoa lá no meu trabalho, o meu chefe, a minha chefe, olha, estão me prejudicando, quer ver o meu mal, quer acabar comigo. Sabe o que eu falo? Teve um irmão que eu falei: combina com a tua esposa, porque a chefe era uma mulher. Eu falei: combina com a tua esposa e você vai convidar a chefe para jantar na tua casa. Convida para jantar. Compra um presente. O ruim de dar presente para a mulher é que a mulher já acha que está dando cantada e tal, né? Mas então é melhor você dar, sei lá, dá um presente. Pague o mal com o bem. Amém? Eu, pela graça de Deus, não tenho nenhum inimigo, não tenho nem chance de fazer isso.
favor a alguém e fala, ô pastor, sou teu inimigo, para mim te abençoar. Essa é a ideia. É o que está escrito na palavra de Deus. O nosso querido jovem Davi nunca leu o Novo Testamento escrito como nós temos, mas na comunhão com Deus, ele aprendeu esse caráter do Novo Testamento. Irmãos, e quando você lê 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, você vai entender melhor o livro de Salmos. Por exemplo, hoje nós cantamos, eu li o Salmo, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Eu fico imaginando o Davi, gente, no meio do mato, daquele montão de pedra, e lá vem o Saul com todo o exército atrás dele. O que ele faz? Ele olha e fala, Deus, se o Senhor não me protegeu, Saul vai acabar comigo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro não são meus soldados que estão aqui, não. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Outra coisa, Davi já tinha sido ungido rei, mas o Saul continuava no reinado. Aqui tem um princípio importantíssimo, irmãos, que a Bíblia toda está cheia dele. E se você aprende isso, você vai entender melhor a Deus. Deus dá, mas você não recebeu ainda. Esse é um princípio de fé. Jesus disse, crê que já recebeu. Você não pegou na mão ainda, mas você crê, parece loucura. Um dia eu encontrei um irmão que tinha essa fé. Fui visitá-lo, estava todo esbagaçado, cheio de doença. Cheguei lá, irmão, vim aqui orar por você. Ele falou, tá bom, pastor, ora só agradecendo porque eu já estou curado. Eu olhei assim e falei, o irmão estava certo. Já estou curado. Irmãos, tem um montão de coisa que nós já recebemos, mas ainda não chegou na mão. Por exemplo, você já tem o céu garantido, mas não chegou na mão. Quer que chega? Quer mesmo? É hoje, hein? O céu está garantido, irmão. Você quer que chega? Vai lá hoje, irmão. Irmãos, o Davi já tinha sido ungido. Diante de Deus, o Davi já era o rei de Israel, mas o Saul estava lá ainda. O Davi teve a paciência de esperar. É por isso que ele vai e escreve o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. Você começa a ver a vida do Davi e ver os Salmos, você vai falar, uau! Domingo que vem nós vamos ver o pecado de Davi e a restauração dele, amém? E aí que está, ele escreveu um salmo, bem-aventurado aquele que é perdoado pelo Senhor. Então é muito interessante, nos salmos você vê a comunhão dele com Deus. O caráter de Davi, ele sabia o que é certo e o que é errado. Era errado matar o Saul, apesar de toda a pressão dos soldados, mata, 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 não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Ele sabia o que é justo e o que é injusto. Eu não vou fazer justiça com a minha mão, vou entregar a Deus que julga justamente. Ele confiava integralmente em Deus. Ele era fiel e leal a Deus, então, consequentemente, era leal ao rei. E ele reconhecia que tudo vinha da mão de Deus. Amém?